Essa é uma coleção Pink Floyd, Rainbow, Rush, pô, tudo em vinil, tudo obra de arte. Hoje em dia você não compra nada, você compra um software que você ouve. Pô, isso aí, pensa... Olá pessoal, tudo bem? Antigamente você tem um gerador de sinais, um gerador de sinais encorpado, daqueles anabolizados, por exemplo, era coisa para milionário, para as pessoas que tinham um bom dinheiro, para os laboratórios, para as indústrias, porque os equipamentos precisavam ser calibrados, precisavam ser aferidos, e você tem um gerador de funções na bancada, era só o pessoal topo de linha mesmo que tinha. Eu adoraria ter um gerador de sinais quando eu era mais menino, mas ele custava bem caro e eu não podia ter. Recentemente eu recebi da EastTester, por meio da Tooltop, este gerador aqui, que não é um gerador de sinais, mas é um gerador de funções, que se eu tivesse ele quando eu era menino, eu acho que eu seria o próprio Capitão Kirk da nave interplanetária. Isso aqui é um dos geradores de funções mais legais que eu já vi. Ele é um gerador de funções bem simples e ao mesmo tempo muito completo, que tem 2 canais e pode gerar uma infinidade de tipos de sinais, desde que você saiba fazer as combinações nesse tipo de gerador. Com 2 canais você faz diversos tipos de sinais, você cria os sinais com ele. Ele tem as ondas básicas, etc. E o interessante dele é que ele vai até 60 MHz. Um gerador de sinais que vai até 60 MHz praticamente cobre todas as funções de uma bancada. Bom, o gerador de funções ele serve para praticamente tudo. Ele não é aquele equipamento que é um multímetro, por exemplo, que você usa o dia inteiro, né? Ele é um coringa na bancada. Ele serve para diversas coisas que de repente você fala assim, puxa vida, se eu tivesse um gerador de funções. Mas é isso aí, eu vou mostrar para vocês as características do ET3360, que no caso é de 60 MHz. Vou mostrar algumas funções que ele pode fazer em vários segmentos da eletrônica, e vocês é que tirem as conclusões se vocês gostariam de ter um equipamento desse aqui ou não. Esse aqui é meu, eu não vou vender ele de jeito nenhum. É isso aí pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que vocês vão conhecer o ET3360, que é um fantástico gerador de funções. Vamos dar uma olhadinha? É isso aí. Para quem ainda não sabe, um gerador de funções é um equipamento capaz de gerar diversos tipos de formas de ondas, desde as mais simples até as mais complicadas, as mais complexas. E tem inúmeras aplicações na bancada, seja do robista, do técnico reparador ou do projetista que trabalha na área de eletrônica. Antigamente, esse tipo de equipamento era chamado de gerador de sinais. E normalmente ele gerava apenas formas de ondas senoidais. Só os mais sofisticados é que geravam também onda quadrada e onda dente de serra. Também eram usadas antigamente para testar equipamentos, para fazer calibragens, etc. Com o passar do tempo, a tecnologia evoluiu e os equipamentos todos ficaram mais complicados, mais complexos. Então surgiu a necessidade, digamos assim, de anabolizar, né, os geradores de sinais, o que tornou eles mais universais, com capacidade de gerar mais tipos de formas de onda. E também que essas formas de onda pudessem ser configuráveis. Então foi aí que surgiu os geradores de funções digitais como esse aqui, que são capazes de gerar sinais de diversos tipos de formas de ondas, né, para as mais diversas aplicações. Esse aqui é o ET3360 da EastTester, que foi fornecido para a gente pela Tooltop. Esse aqui é um gerador de funções bastante completo. Ele gera as 3 formas de ondas básicas, né, principais, que são usadas na bancada, que são as formas de onda senoidal, quadrada e rampa, e também gera mais de 35 tipos de ondas complexas, que são usadas em funções mais específicas. Além disso, ele também permite gerar as formas de ondas desenhadas pelo usuário através de um software específico. São as chamadas ondas arbitrárias.
O ET3360 possui dois canais de saída que fornecem os sinais de forma independente e é capaz de gerar sinais entre 1 microhertz, até 60 MHz na forma de onda senoidal e de 1 microhertz, né, até 15 MHz nos outros tipos de forma de onda. Esse range é para lá de suficiente para as aplicações normais da bancada do reparador, do técnico, do engenheiro, do projetista que trabalha com eletrônica. É um range bastante amplo de frequência. Além de ser um gerador de funções, o ET3360 também ele conta com um contador de eventos, né? E também de um frequencímetro, que é capaz de medir até 100 MHz, que também é um range super satisfatório para ser usado na maioria das aplicações convencionais. Fisicamente, o ET3360 ele vem num case super bonitinho, que é esse daqui. Eu diria que é um case até leve para as funções que esse gerador aqui tem. Ele é bem levinho, mesmo se ele pesar 300 gramas, já é muito. Na caixinha dele acompanha o cabo de alimentação, normal, esse cabo aqui bem forte. Esse cabo aqui é padrão do Reino Unido, então é necessário colocar um adaptador aqui. Ou então usar um desses cabos de computador, que é o que eu uso aqui nesse daqui. Ele também acompanha dois cabos de sinal desse modelo aqui, BNC e jacaré de um lado, BNC e jacaré do outro lado. Vem também um cabo USB, que é para ligar o gerador no computador, quando você está trabalhando, desenhando as formas de onda que você quer transferir para ele. Isso aqui é muito interessante também. Além disso, acompanha o manual de instruções. Ele vem em inglês e chinês. Aliás, esse aqui só vem em inglês. É um manual de instruções bem simplificado. Como todo manual de instruções chinês, eles deixam bastante a desejar, mas também não é nada que você, com um pouco de prática, de experiência, não vai descobrindo como funciona. Ele vem numa caixinha bonitinha, né, de papelão, não é uma caixinha original que é específica para ele, é uma caixinha genérica. Ele tem aqui na frente os conectores BNC de entrada, tem também de entrada e saída, né? Tem também o encoder, o display, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui na parte de trás a gente tem a entrada para o cabo de alimentação e uma chave geral do equipamento. Aqui na frente a gente também tem a telinha e todos os botões que fazem a operação do ET3360. Para ligar o ET3360, a gente comuta a chave atrás do equipamento, ele vai ligar e no display dele já vai apresentar as informações básicas dele e também o setup que está inicialmente, que vem de fábrica nele, a configuração que vem de fábrica nele. Depois que você faz os ajustes, etc., se você quiser manter ele ligado, basta você desligar o gerador. Aqui ele vai ficar em standby. Então, quando a gente pressiona novamente, ele vai voltar no setup que estava anteriormente. Tem que pressionar o botãozinho aqui. A operação dele é bastante simplificada, embora ele seja muito rico em recurso, a operação dele é bastante simplificada. Aqui a gente tem as teclas de função de F1, F2, F3, F4, F5, que dependendo do tipo de setagem que você fez, ela adquire novas funções, por isso que se chama tecla de funções. Quando você liga ele, a primeira tecla que tem aqui, a F1, você vai mudar a frequência, a F2, a amplitude do sinal, né, a frequência do sinal, a amplitude do sinal. Na F3 você muda o offset, que é a variação de tensão DC da forma de onda. O duty cycle, dependendo da forma de onda, né, por exemplo, numa onda quadrada, você pode mudar o duty cycle para poder imitar um sinal PWM. E na tecla F5 a gente tem a fase do sinal. Aqui, do lado de cá, a gente tem todas as modalidades que ele é capaz de trabalhar. Pressionando a tecla Wave, nós vamos mudar a forma de onda. Aqui a gente vai poder fazer
nessa tecla Mod, a gente trabalha com a modulação do sinal. Nessa tecla Sys, a gente vem na configuração do sistema, que normalmente deixa do jeito que veio de fábrica mesmo. No MIS, que é Measure, a gente pode trocar a função dele de gerador de sinais para frequencímetro ou contador de evento. Aqui a gente pode manipular o cursor do que aparece aqui no display. Aqui, o canal 1, você liga e desliga o canal 1. No canal 2, você liga e desliga o canal 2. Aqui você tem as saídas de sinais que são independentes, a saída do canal 1 e a saída do canal 2. Por exemplo, a gente pode colocar duas formas de onda idênticas ou duas formas de ondas diferentes com saídas independentes. Aqui, nesse conector BNC, a gente pode utilizar ele para poder disparar o gerador, que é um sinal externo que dispara o gerador, ou adquire outras funções dependendo do tipo de sinal que a gente está gerando. Esse aqui é o botão que é o encoder. Esse encoder serve para poder alterar a função, os valores, os parâmetros que a gente está escolhendo aqui. Pressionando a tecla Wave, a gente vem nas formas de onda que o gerador é capaz de gerar. Como eu expliquei, ele tem 3 ondas básicas aqui, F1, F2, F3, que é a forma de onda senoidal, a quadrada e a triangular. No caso aqui é uma rampa, na realidade, porque você pode configurar ela. Aqui, se a gente pressionar F1, por exemplo, nós estamos trabalhando com a forma de onda senoidal. E a partir disso, a gente pode modificar o parâmetro dessa onda aqui no canal 1, pressionando o canal 1, ou do canal 2, pressionando o canal 2. No caso aqui, por exemplo, se eu pressionar o canal 1, ele vai ligar o canal 1, mas eu posso mudar a frequência do canal 1. A gente observa que apareceu um cursorzinho ali, que eu vou mudar aqui o cursorzinho, ele vai andar. Então aqui, nesse caso, está em 10 kHz, aí eu venho aqui no encoder, ponho para 30, 40, 50 e assim por diante. Aqui eu posso mudar a amplitude da forma de onda, aqui no caso está em 2 volts, mas se eu vier aqui, por exemplo, eu posso colocar em 3, 4, 5 volts, como a gente pode ver aqui. A mesma coisa eu posso fazer com o offset. O offset é aquele nível de tensão que sobe e desce, o nível DC na forma de onda no caso senoidal. O duty cycle, no caso de uma forma de onda senoidal, não tem como alterar o duty cycle, obviamente, que ela é senoidal. E a fase da forma de onda. Geralmente a fase da forma de onda você muda quando você está trabalhando com 2 canais ao mesmo tempo, ou então está fazendo algum tipo de teste de filtro de RF ou de áudio, onde você precisa mudar a fase. Todos esses parâmetros são configuráveis. Se eu clicar aqui no canal 2, a gente pode ver que o canal 2 veio para on, né? Posso apertar novamente, vai para off, on, e daí eu vou fazer o mesmo ajuste que eu fiz no canal 1 no canal 2. Se eu pressionar novamente a tecla Wave, daí o que acontece? Eu posso alterar as formas de onda que ele vai gerar. No caso, a onda quadrada, aqui, está ligado o canal 2, mas eu posso mudar para o canal 1, ó. Onda quadrada no canal 1, ou onda, que é uma rampa, né? Uma onda triangular que é uma rampa. No caso da rampa, aqui sim você pode mudar como diria, o duty cycle da onda. Por exemplo, aqui no duty, eu posso vir aqui, fazer uma alteração nesse duty, que eu vou mudar o tempo de subida ou de descida. Nesse momento, o tempo de subida e de descida é igual, 50%. Mas se eu mudar aqui, ó, a gente pode ver que o desenho da onda muda. Aqui, no caso, está o tempo de subida em 0. E daí você tem a queda da forma de onda, da tensão. Se eu mudar para cá, para 100%, 99,9%, você tem a subida lenta e a queda imediata. Essa é a forma de você controlar o duty cycle da forma de onda. Eu vou deixar aqui em 50%. 50% que é como vem. Daí, se você pressiona novamente a tecla Wave, aí você tem as diversas formas de onda
Aqui, se não me engano, você tem as formas de onda arbitrária, né? Você tem vários tipos de forma de onda, a gente vai ver no osciloscópio essas formas de onda. E também, quando você vem nas formas de onda arbitrária, você começa a poder desenhar a forma de onda, aquela forma de onda que você desenhou no computador, você pode transferir para o gerador, daí você escolhe o banco de ondas que você está utilizando. Você pode desenhar uma onda super complicada e utilizar o gerador para poder gerar essa forma de onda. Então vamos dar uma olhadinha nas formas de onda que ele gera, para depois a gente poder fazer alguns experimentos. Eu vou fazer um setup básico aqui, onde eu vou ligar o gerador no osciloscópio para a gente poder ver as formas de onda. Aqui nessa demonstração eu vou mostrar algumas formas de onda que o gerador é capaz de gerar, utilizando o canal 1, apenas o canal 1 para demonstração, e também o osciloscópio, no qual o gerador está ligado. Aqui no caso, eu estou gerando a forma de onda senoidal, como a gente pode ver aqui, de 100 kHz. E para poder fazer a onda sair do gerador para ir até o osciloscópio, basta pressionar a tecla CH1 para poder liberar o sinal do gerador na saída CH1. Vamos lá, pressionando aqui. Aqui a gente tem a forma de onda senoidal perfeitamente pura. E também a gente tem as informações aqui na tela de como está essa forma de onda. Eu vou modificar aqui, por exemplo, a amplitude do sinal, que está em 10 volts, vou baixar ele para 9 volts, vou baixar ele aqui para 9 volts, 8 volts, 7 volts e assim por diante. Obviamente que eu posso aumentar mais até 20 volts. Aqui embaixo eu posso alterar o offset da forma de onda. Aqui está com 0,01, né, que é 0. Vou baixar um pouquinho. Ó. Aqui pode ver que a forma de onda sobe e desce na tela do osciloscópio. Ó. Porque esse aqui é o offset DC. Quanto que a forma de onda AC está sendo deslocada com relação ao eixo 0. Naturalmente que aqui o DUT está 31.8, mas não quer dizer nada porque isso aqui é uma forma de onda senoidal. Aqui eu vou mudar novamente a forma de onda agora para quadrada. Aqui está a forma de onda quadrada com o DUT cycle de 31.8. Então vamos mudar o DUT aqui para 50%. 50%. De ciclo ativo de 50%. Vamos mudar agora a forma de onda novamente para a forma de onda de rampa. A gente tem uma forma de onda de rampa perfeita, tanto a subida como a descida. Se a gente vier no DUT, aqui, a gente consegue regular o tempo de subida ou o tempo de descida. Observe. Aqui a gente deixa de ser uma onda triangular para ser uma onda dente de serra, descendente, com o ciclo de subida extremamente alto, o que caracteriza uma onda dente de serra. Aqui o DUT cycle está em 0, mas se eu subir o DUT cycle, a gente também muda a forma de onda aqui no osciloscópio, até que a onda sobe a tensão e cai abruptamente. Super utilizada para vários tipos de experimento. Por exemplo, você pode fazer um teste da rampa de subida de aceleração de um motor, ou a forma de onda sendo modificada para descida, a rampa de descida de desaceleração de um motor. Outras formas de onda você pode escolher aqui no caso através da tecla F5, onde a gente vai ver as formas de ondas arbitrárias que você projeta no computador e traz para cá, ou então as formas de onda que já estão gravadas no próprio gerador. Aqui a gente tem vários tipos de forma de onda, que cada forma de onda é utilizada com uma aplicação específica. Algumas eu sei exatamente para que serve, outras eu não sei. Essas formas de onda, Step-Resp, Bessel, Chebyshev, etc., são formas de onda utilizadas para poder trabalhar com filtros. Você faz o projeto do seu filtro, do equipamento, e você utiliza esse tipo de forma de onda para poder testar para ver se o filtro está correto. Gama, Colt, TAN, Composite, uma forma de onda composta meio confusa ali. Posso mudar aqui para a forma de onda Kaiser, que eu não sei bem o que é,
mas eu posso mudar a amplitude dessa forma de onda aqui. Não sei para que serve exatamente. Olha que bonitinha, tipo uma parábola, né? Ela sobe e desce. São formas de ondas muito específicas. Hamming também são formas de onda para trabalho com filtro. Hamming, Blackman, tudo isso aqui são formas de ondas utilizadas na área de áudio. Uma forma de onda triangular, que a gente viu agora há pouco, com a diferença da rampa é que a triangular tem a subida e descida exatamente iguais. Bartlett, que são filtro, Boxcar, Gaussiana, Sync. Esse Sync provavelmente é uma forma de onda utilizada para teste de equipamento para eletrocardiograma. X ao quadrado, raiz quadrada, coach, tangente, exponencial, descida exponencial, também pode ser utilizada para analisar a rampa de descida e subida de motores, a subida exponencial, que a gente vê aqui que ela sobe exponencialmente. Aqui são os pulsos positivos. Aqui a escadinha descendente, ó, que bonitinha a escadinha, ela sobe abruptamente, daí desce em forma de escada. Aqui a escada sobe, a escada desce, também é para teste de equipamento. Aqui é a senoide retificada, na meia senoide. Aqui a forma de onda, escadinha ascendente. Amplitude ascendente. Amplitude descendente. A rampa negativa, na rampa sobe abruptamente e desce. E a forma de onda CMOS, típica dos sistemas digitais, né? Que ela não é pico a pico, né? Com zero central. Ela tem o zero e sobe até 5 volts, por exemplo, ou 10 ou 12, de acordo com o que você vai utilizar no seu circuito, na análise do seu circuito digital. É uma forma de onda bastante utilizada, ela já vem junto no gerador porque facilita para você não ter que ficar configurando o gerador para o uso em equipamento digital. Aqui o ruído branco, que é super utilizado na área de áudio. O ruído branco ele se caracteriza justamente pela riqueza de ondas geradas ao mesmo tempo. Então, quando você ouve esse ruído numa caixa, você vai ouvir tipo um chiado, um vento, que é para você poder fazer teste de filtros de áudio também. Mas como ela tem uma gama muito grande de frequências envolvidas, você pode utilizar ela até na área de radiofrequência sem problema nenhum. Aqui o pulso ele é usado muito para você poder trabalhar com sinais PWM. Por exemplo, aqui eu posso vir aqui no Duty Cycle e modificar esse Duty até muito pouquinho, ó lá. Pulsos bem curtinhos, pulsos mais largos, com o Duty Cycle ativo bem mais elevado, vai até 99% provavelmente, ó. 99%, a gente nem vê o Duty Cycle, né? Aí você vai abrindo. O Duty Cycle perfeito, ó. Até chegar em quase zero, né? Não chega a zero, 0,2, ó lá. Aqui você volta ele próximo a 50%. Continuando aqui, a gente volta nas nossas ondas normais, que é senoidal, etc. Uma aplicação típica dos geradores de função na bancada é na geração de sinais para equipamentos de radiofrequência, para calibragem de sinais de radiofrequência, seja dos canais de FI, dos canais de entrada de receptores, de televisores ou de qualquer equipamento moderno que utilize sinais de RF no funcionamento. Aqui eu vou gerar um sinal de 700 kHz aproximadamente, que vai ser recebido pelo nosso radinho antigo, nosso antigo radinho da CCE. Aqui vai ser uma montagem bem simples, é um setup bem básico, com o gerador ligado no canal 1, onde eu levo o sinal até o osciloscópio, através de uma derivação BNC, e do outro lado da derivação BNC, eu fiz uma anteninha bem besta mesmo aqui, bem improvisada, que vai irradiar o sinal para o nosso rádio.
Eu vou ligar o rádio aqui. Já estamos com o radinho ligado. Aqui no gerador, a gente vê que ele está no sinal de 720 kHz, que é mais ou menos o que eu botei aqui. Mais ou menos, pode ser que está um pouco fora, a gente vai ajustar. E para isso, eu vou utilizar o modo de modulação do gerador, pressionando a tecla Mod. Quando eu pressiono a tecla Mod, eu entro no modo de modulação. Aqui no caso ele já veio aqui com Amplitude Modulation, que é AM, né? Que é a mesma coisa que o radinho, mas também poderia ser FM, por exemplo, ó. FM, poderia ser modulação por fase, que é o Phase Modulation, poderia ser a modulação por amplitude, modulação por deslocamento de frequência, e assim vai. Tem vários tipos de modulação que você pode modular a portadora principal. Aqui nós vamos utilizar a modulação por amplitude modulada no canal 1. Aqui o canal 1 ainda está desligado, mas quando eu ligar o canal 1, nós vamos ver no osciloscópio a forma de onda de 1 MHz. Vamos dar uma olhadinha. Ó, liguei o rádio, já detectou o sinal, ele ficou quietinho, tá vendo? E aqui no osciloscópio a gente tem esse bloco enorme, que nada mais é do que o próprio sinal modulador do gerador de sinais, a portadora do gerador de sinais, melhor dizendo. Só que nós vamos modular essa portadora com o sinal de 1 kHz do gerador de funções. A gente vê aqui na seção de modulação que ele está com a modulação interna, com 100% de modulação, sinal de 1 kHz, onda senoidal, que é a onda produzida pelo gerador, e também ele ainda está desligado. Na hora que eu ligar, provavelmente a gente já vai ouvir o apito de 1 kHz no nosso radinho aqui, e o osciloscópio vai mostrar aquela senoide bonita, preenchida, igualzinha a que a gente aprendeu nos livros. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ligar aqui o nosso sinal modulador. Para poder ligar é só pressionar a tecla Ctrl, que no caso é F5. Vamos lá. Aí está. A gente pode já ouvir bem aqui no nosso radinho o sinal modulador de 1 kHz. E aqui no osciloscópio, olha que bonito. Vamos aumentar o ganho dele. Olha só. Vocês lembram nos livros de eletrônica que mostram o sinal típico da modulação em AM? Essa parte branca aqui dentro é o sinal de 720 kHz que a gente setou no gerador de funções, modulado por essa senoide de 1 kHz. Olha que coisa mais bonita. Tem coisa mais bonita que isso? É um típico sinal que a gente encontra naqueles livros de eletrônica que mostram o sinal sendo modulado em AM pelo nosso gerador ET3360C da East Tester, que é um equipamento muito legal para ter na bancada. Isso aqui é só um exemplo do uso de RF. Você pode fazer vários tipos de calibragem, de ajuste de dial, por exemplo, do equipamento, que sem ele você não consegue. Você tem que... Como é que você vai fazer uma calibragem de receptor de rádio, ou até mesmo de transmissores de rádio, sem ter um gerador de funções? É praticamente impossível. Olha que senoide bonita, típica dos livros, ó, sendo gerada pelo geradorzinho ET3360C, que está trabalhando com o sinal saindo pelo canal 1, indo até o osciloscópio, derivando do osciloscópio para uma anteninha aqui em cima, feita com um fiozinho amarelo que faz o papel de antena. Legal, né? Um dos recursos mais importantes de um gerador de funções é o chamado modo de varredura. Em inglês é o Sweep Mode. Com esse recurso, o equipamento gera um sinal de frequência que excursiona entre dois valores extremos pré-ajustados e faz essa varredura em um determinado tempo. Por exemplo, ele pode gerar um sinal crescente entre 1 Hz e 1 kHz, por exemplo, em, digamos, 1 segundo. Com esse recurso, você pode fazer diversas provas de calibração, por exemplo, em equipamentos de radiofrequência
ou então levantar a curva de resposta de amplificador ou de algum tipo de equipamento de som, por exemplo. Já que você não precisa ajustar manualmente a frequência e a amplitude do sinal para ver como ele reage sob o teste. Aqui nesse setup, eu preparei um exemplo bem objetivo dessa funcionalidade. Eu conectei o canal 1 do gerador de funções ao canal 1 do osciloscópio e derivei dessa conexão aqui o sinal para o monitor de áudio que está aqui em cima. Isso aqui é um setup bem básico para a gente poder fazer o teste de varredura. Eu vou selecionar aqui no gerador de funções a tecla Mode e vou escolher aqui entre as várias opções o modo de varredura, que é o Sweep Frequency. Vamos dar uma olhadinha aqui. Sweep Frequency no canal 1. Logo aqui embaixo a gente vê diversos parâmetros que tem para poder fazer o tipo de varredura. O primeiro parâmetro é o Type, que ele está aqui em Linear Rise. Nesse modo ele vai fazer a varredura da menor frequência para a maior frequência. Ou seja, da frequência que é a menorzinha que a gente vai setar para o máximo da frequência, na frequência final de varredura. Ele tem várias formas de varredura. Ele pode fazer de cima para baixo, de baixo para cima, ele pode fazer a varredura de cima para baixo, de baixo para cima, de modo logarítmico, logarítmico para cima, logarítmico para baixo e assim por diante. Nós vamos utilizar o modo linear, que é o modo linear de subida linear. Ele vai varrer da frequência mais baixa para a frequência mais alta. No Source, que é essa opção aqui embaixo, nós temos um modo como essa varredura é feita. A gente pode escolher entre o modo manual, que está aqui, e também a gente pode escolher os disparos, se é externo, se é interno, ou o modo interno, que é quando o gerador faz a varredura sozinho, sem você precisar interferir. Nesse momento eu vou escolher o modo manual, de modo que a gente pode controlar a hora que a gente quer que ele inicie a varredura. Logo abaixo temos o Time, que é essa posição aqui, que a gente escolhe o tempo que a varredura vai ser feita, que é aqui eu escolhi 4 segundos, então em 4 segundos ele vai varrer desde o início da banda que a gente vai setar até a frequência final. Depois, logo aqui embaixo, a gente tem o Start e o End. O Start é a frequência inicial da varredura, que a gente pode ver aqui, ó. Eu vou setar essa frequência inicial em 100 Hz, mas eu poderia colocar em qualquer frequência, desde 0, né, até 60 MHz, que é o caso desse gerador aqui. Então a frequência inicial vai ser em 100 Hz. E a frequência final, eu vou colocar ela em 2 kHz. Poderia ser 3 kHz, 4 kHz, eu vou colocar em 2 kHz. Eu escolhi essa frequência porque ela cai dentro do espectro audível da gente. Então a gente vai poder ouvir a varredura do gerador. Abaixo a gente tem o Control, que ele está em Off, e o Press OK uma vez para iniciar a varredura. Ou seja, quando a gente ligar o gerador, a gente vai poder, através da tecla OK, ou então do próprio encoder, pressionar o encoder para iniciar a varredura do gerador. Vamos ver então. Eu vou já deixar preparado o gerador aqui na posição ON. Eu vou ligar ele aqui com a tecla Ctrl F5. Aqui ele está ligado. Vou ligar o canal 1, que é por onde vai sair o sinal do gerador. E aqui a gente tem, já na caixinha acústica, eu já ouço o sinal de 100 Hz, que é a frequência inicial. Então, assim que eu pressionar o botão, nós vamos iniciar a varredura. Aqui no osciloscópio, a gente já vê o sinal de 100 Hz que está sendo gerado pelo gerador de funções, que é o sinal inicial da varredura. Mas assim que eu pressionar, nós vamos iniciar a varredura e vamos ver
ela aqui no osciloscópio. Vamos dar uma olhadinha. Vou pressionar aqui o OK. Aqui está a varredura. De 100 Hz até 2 kHz em 4 segundos. Vamos novamente. Novamente. Eu também posso mudar a forma como essa varredura é disparada. Por exemplo, eu posso vir aqui no modo Source, né, que é o disparo da varredura, e escolher o modo automático. Daí ele vai fazer isso indefinidamente, até eu desligar o gerador. Esse modo de varredura, que é o Sweep Mode, ele é um dos modos mais importantes que tem para poder se trabalhar com o gerador de funções. O que acontece é que esse modo sozinho, da forma como eu estou mostrando para vocês, ele não diz muita coisa, porque você precisa de algum jeito sincronizar o momento que o gerador dispara junto com o momento que o osciloscópio também inicia a varredura, de modo que você pode travar esse sinal na tela e trabalhar ele de uma forma mais útil, por exemplo, na análise de uma resposta de amplificador, na análise de uma calibração de estágios de radiofrequência, por exemplo. Se você não fizer isso, você não tem como utilizar o gerador, ele se torna um gerador inútil. Os bons geradores, excelentes geradores, aqueles que são mais top de linha, eles têm uma saída de trigger. No momento que ele inicia a varredura, ele produz um pulso de disparo que dispara o osciloscópio também. Mas nesse caso aqui, ele não tem esse método, ele não tem esse pulso de disparo. Mas ele permite que a gente faça o disparo através de um pulso externo aplicado no conector external in, que no momento que você aplicar esse sinal aqui, ele inicia a varredura. Isso permite uma infinidade de opções, por exemplo, disparar o gerador junto com o trigger do osciloscópio, porque fazendo isso você vai disparar os dois instrumentos ao mesmo tempo, de modo que você possa expandir muito o uso. Só que para você poder fazer isso é necessário fazer um novo setup, que é o que a gente vai poder ver agora. Eu vou fazer esse setup e mostrar para vocês como a capacidade do gerador é ampliada, simplesmente alterando a forma como ele funciona. Vamos dar uma olhadinha. Para essa demonstração, eu montei aqui na nossa protoboard dois circuitos distintos que vão permitir que a gente veja a curva de resposta de um filtro super seletivo, que é esse aqui, que é muito usado em receptores de AM. Aqui do lado esquerdo a gente vê o filtro, propriamente dito, com um filtro cerâmico aqui, e nós vamos aplicar o sinal de varredura entre 400 e 500 kHz nesse filtro aqui através desse resistor. E do lado de cá a gente tem um manjado detector de pico, que era um circuito bastante utilizado antigamente para poder fazer medições de baixo sinal de radiofrequência. Ele era muito utilizado, hoje se usa menos, mas nesse caso nós vamos utilizar ele justamente para poder ver a forma de onda na tela do osciloscópio. Nós vamos retificar o sinal de 455 kHz que vai entrar aqui e vamos retirar ele da saída do detector de pico e levar ele até o osciloscópio. No caso desse circuito aqui, é importante notar que um detector, um filtro cerâmico, melhor dizendo, ele tem uma frequência centrada, e nesse caso desse filtro, em 455 kHz. Ou seja, todas as frequências que são abaixo de 455 kHz são super atenuadas, e todas as que são acima de 455 kHz também são super atenuadas. Ou seja, a gente vai ter que ter uma curva bem característica, mostrando a banda passante do filtro, que é centrada em 455 kHz, e tudo que é acima e abaixo disso
fortemente rejeitada. O objetivo do setup é justamente o de mostrar a curva característica do filtro, que está centrado em 455 kHz. Segundo o fabricante, esse filtro aqui tem uma banda passante de apenas 6 kHz, é um filtro bem seletivo mesmo. Para isso, para a gente poder ver essa curva no osciloscópio, a gente vai precisar sincronizar o disparo da varredura do osciloscópio e também disparar o disparo da varredura, sincronizar, melhor dizendo, o disparo da varredura do gerador, porque o gerador vai gerar um sinal entre 400 kHz e 500 kHz que a gente precisa ver na tela do osciloscópio, mas para isso tanto o gerador de varredura como o osciloscópio precisam estar sincronizados. Mas como o ET3360 não tem o sinal de sincronismo, ele não produz o sinal de sincronismo, então nós vamos produzir esse sinal com o próprio gerador. Vamos dar uma olhadinha. Para disparar o gerador de varredura juntamente com o trigger do osciloscópio, eu preparei esse setup de ligações, assim que parece meio confuso à primeira vista, que consiste em utilizar o canal 2 do ET3360 como um gerador de pulso de sincronismo, que vai ser aplicado ao mesmo tempo na entrada de disparo externo do gerador de varredura e no canal 2 do osciloscópio, que vai agir como o trigger. Assim, toda vez que o gerador de pulsos do canal 2 emitir um sinal, toda vez que ele emitir um sinal, o canal 1, que é esse aqui, vai gerar varredura junto com o disparo do osciloscópio. Isso vai sincronizar os dois equipamentos ao mesmo tempo. Esse processo vai fazer com que o sinal do gerador de varredura, gerado aqui pelo canal 1, que é composto por um sinal de frequência variável ao longo do tempo, como a gente viu agora há pouco, seja mostrado integralmente na tela do osciloscópio. Ou seja, a gente vai ver toda a varredura de uma única vez na tela do osciloscópio. Isso vai abrir diversas possibilidades, como por exemplo sintonizar estágios de FI de receptores, ou então tanto de AM como FM, analisar o comportamento de filtro, que é o que a gente vai ver já já, ou até mesmo fazer tipo levantamento de curva de resposta de amplificador, de equipamentos de áudio, por exemplo, que é só para citar os tradicionais. Para fazer com que o sinal do gerador de pulso sincronize o osciloscópio e o gerador de varreduras, é preciso escolher cuidadosamente os parâmetros mais adequados de disparo e também o tempo de varredura. Para fazer essa demonstração, eu ajustei o gerador de varreduras do canal 1, que é o Sweep Frequency, para ser disparado por um pulso externo. A gente vê aqui Source DC External In, ou seja, ele vai ser disparado por um pulso externo, e programei essa varredura para produzir entre 400 e 500 kHz a cada 0,01 segundo, ou seja, a cada 10 milissegundos. A cada 10 milissegundos ele vai produzir uma varredura de entre 400 e 500 kHz. Essa frequência 400 kHz e 500 kHz, ela é 50 kHz abaixo e 50 kHz acima da frequência de ressonância do filtro que a gente vai utilizar no teste. Dessa forma, a frequência de ressonância do filtro vai cair exatamente, praticamente, no centro do range da varredura. A frequência de ressonância do filtro é 455 kHz e a gente está varrendo entre 400 e 500 kHz. Para que a nossa engenharia Super Mega Blaster Top das Galáxias funcione como a gente está planejando, é preciso que o canal 2, que vai gerar os pulsos de sincronismo para o gerador de varredura, também seja ajustado corretamente. Para isso, eu selecionei o canal 2, escolhi a forma de onda quadrada, como a gente pode ver aqui, e ajustei a frequência de saída para 100 Hz. Está vendo aqui? 100 Hz está ajustado? Que é o mesmo que produzir um pulso a cada 10 milissegundos, que é justamente o mesmo tempo
que demora a varredura do canal 1, que a gente acabou de selecionar. Isso vai fazer com que a cada 10 milissegundos ele gere um pulso para ser aplicado aqui na entrada externa do gerador de pulsos. Além disso, eu ajustei o Duty Cycle da forma de onda para uma largura de só 1%, que é o suficiente para que a entrada externa, que é essa daqui, reconheça cada um dos pulsos de sincronismo vindo do canal 2. Agora que a gente já tem o nosso gerador perfeitamente configurado e o nosso osciloscópio já está a postos, a primeira observação que a gente vai fazer vai ser da forma de onda de varredura entre 400 e 500 kHz, sendo injetada diretamente da saída do canal 1 do gerador para a entrada do canal 1 do osciloscópio. E nós vamos ver essa varredura aqui no traço azul. Vamos dar uma olhadinha primeiro nesse teste para a gente poder entender como que vai funcionar o setup completo. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou primeiramente liberar o sinal do canal 2, que está representado aqui por esse traço amarelo, para a gente poder ver os pulsos de sincronismo no osciloscópio. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou liberar o sinal do canal 2. Aqui está o sinal do canal 2. Como a gente tem aqui no osciloscópio 1 milissegundo por divisão, a gente vê claramente que nós temos 10 divisões aqui na horizontal, então a gente tem um pulso a cada 10 milissegundos, que é exatamente o sinal que a gente programou no gerador de sinais. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou liberar o sinal do canal 1, que é o sinal de varredura entre 400 e 500 kHz. E nós vamos ver esse sinal aqui no nosso osciloscópio no traço azul. Vamos lá, vamos liberar o sinal. Aqui está o sinal de varredura do gerador, um sinal entre 400 e 500 kHz. Agora, vamos fazer uma pequena análise bem rápida aqui. O sinal está variando entre 400 e 500 kHz a cada 10 milissegundos. Então, a cada 1 milissegundo, a gente tem um intervalo de 100 kHz dividido em 10 partes. Isso significa que nessa primeira parte aqui, nesse primeiro tracinho aqui, a gente tem 410, 420, 430, 440, 450 kHz, bem no meio da tela do osciloscópio, 460, 470, 480, 490, 500 kHz. Ou seja, as marcas produzidas pelo canal de sincronismo delimitam a varredura do canal 1. Ou seja, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500 kHz. Agora eu vou retirar o sinal que está ligado diretamente na entrada e vou fazer esse sinal passar pelo filtro de 455 kHz. Vamos desligar aqui. Aqui está o sinal passando pelo filtro de 455 kHz. Eu vou dar mais ganho no canal 1 para a gente poder ver esse sinal de uma forma mais interessante. Vamos lá. Opa, perdão, canal errado. Vamos aqui no canal. Aqui. Vamos aumentar o nível do canal 1. Olha que interessante. O nosso filtro ele tem uma banda passante de 455 kHz. E o nosso sinal sendo gerado, ele vai de 400 a 500 kHz, sendo que no meio é 450. A gente vê então que o filtro praticamente rejeita qualquer tipo de frequência fora da banda passante. Observa que quando ele chega em 455 kHz, que é mais ou menos aqui, ele consegue dar o maior ganho ou a menor atenuação no sinal. Ele rejeita toda a faixa abaixo de 455 e também libera toda a faixa até um pouquinho mais,
que 3, 4 kHz, para cima disso ele já rejeita tudo. Ou seja, ele rejeita antes de 455 e depois de 455. Por isso que ele é chamado de um filtro passabanda. E nesse caso, é um filtro passabanda bastante seletivo. Eu vou dar um pouco mais de ganho para a gente poder ver essa forma de onda aqui. Se a gente observar bem, ele faz um contorno aqui, ó, que é justamente a curva de um filtro passabanda. Não é isso? Ó? Só que a gente vê dos dois lados porque é uma senoide que está gerando. Observe que interessante aqui. Agora eu vou fazer uma outra análise desse filtro aqui. Ao invés de retirar o sinal diretamente da saída do filtro, eu vou passar o sinal do filtro pelo nosso detector de pico, que é formado por aqueles dois diodos que eu mostrei, e nós vamos ver uma coisa bastante interessante aqui na tela do osciloscópio. Vamos colocar agora a ponta de prova na saída do detector de pico. E ali a gente vai ter uma onda bem caracterizada, que é somente o contorno dessa onda. Lembrando muito mais um gráfico. Deixa eu subir essa onda aqui, eu vou colocar um pouquinho para baixo, não tem problema, para poder facilitar a observação. Se a gente fizer umas manipulações no osciloscópio, na forma como ele adquire essa onda, observe que interessante. Eu vou alterar aqui para fazer uma aquisição média dessa forma de onda. E a gente vê a curva super bonita, super caracterizada do filtro passabanda. Ou seja, aqui no meio, nessa parte aqui, é 455 kHz, que é o centro da banda de passagem do filtro. E todo o resto ele rejeita. Tá vendo que interessante isso? E a gente consegue fazer essa análise dos pontos iniciais e finais da varredura através dos pulsos de sincronismo. Também é interessante notar que eu utilizei o canal 2 como sincronismo do osciloscópio para facilitar a observação dos pulsos. Mas se você quiser utilizar o canal 2 para uma outra finalidade, de uma outra análise, você pode utilizar a entrada externa do osciloscópio como trigger, passando esse plug para cá, de modo que você vai sincronizar o osciloscópio da mesma forma e vai ter um canal liberado para poder fazer outras análises. Olha que interessante. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar ligeiramente a banda, o intervalo de varredura. Eu vou alterar ele para 410 Hz, 410 kHz e 500 kHz final. Eu trouxe a banda mais para cá. Observe bem, eu estou trazendo ela para perto do extremo inicial. Aqui eu estou com o gerador setado em 450 kHz. A gente vê que o comecinho dele, o pico, está dando em 455. Trouxe para o lado, vamos lá, trazendo para o meio. Está 410, 450, 400 kHz do início do marcador de sincronismo e 500 kHz no final do marcador de sincronismo. É uma forma de onda perfeita, exatamente como se vê nos livros. Se você tem um filtro desse tipo, de 455 kHz, mas daquele modelo antigo que é feito com bobina, com capacitores, etc., o que você deve fazer é fazer o mesmo teste, inserir o sinal entre 400 e 500 kHz e, através do ajuste do trimmer ou da bobina, centralizar essa curva de modo que você tenha o máximo de ganho nessa região aqui, marcada pelo osciloscópio aqui, bem nesse meio dessa gratícula aqui, ó, já que cada divisão vale 10 kHz. Ó. 410, 420, 430, 440, 450, 460 e 455 bem no meio. A área automotiva também pode se beneficiar bastante de um gerador de funções como o ET3360, por exemplo. Aqui nessa simulação, a gente tem uma injeção eletrônica IAW4AF,
o nosso simulador de injeção eletrônica, um osciloscópio ligado e também um scanner. No gerador de funções, eu programei ele para fazer o quê? Para gerar um sinal exatamente igual ao sinal da sonda lambda, que é uma forma de onda senoidal, como a gente pode ver aqui no osciloscópio, que sobe e desce de valor, que tem um valor incrementado e decrementado, em mais ou menos 600 mV de pico a pico, com a base do sinal em mais ou menos 300 mV e o pico mais ou menos 900 mV. Aqui no caso do ET3360, ele permite que você ajuste o offset. Ou seja, como no caso da sonda lambda, a base do sinal é em 0,3 volts, na maioria das vezes, o topo é 0,9 mV na maioria das vezes, então através do painel do ET3360, a gente pode controlar o sinal que vai ser injetado, que está, no caso, sendo injetado na nossa injeção eletrônica. Dessa forma, o mecânico ou eletricista, no caso de uma oficina, pode utilizar o gerador de funções para simular o próprio sensor, bastando tirar o sinal do gerador, no canal 1 que eu estou usando aqui, e ligar no lugar da sonda lambda, e através do scanner ou de um osciloscópio, analisar para ver se está funcionando corretamente o desempenho do automóvel, se a ECU está respondendo. No caso de um técnico de bancada que vai trabalhar no conserto de uma ECU, por exemplo, o processo é o mesmo. Ele pode injetar o sinal na ECU e, através de um scanner, analisar se o conserto que foi feito está correto, se a injeção está respondendo corretamente ao estímulo do gerador. Ou seja, você ter um injetor de sinais, ou melhor, um gerador de funções na oficina, tanto de manutenção automotiva como na oficina de conserto de reparo de módulos, por exemplo, pode ser uma mão na roda. Na realidade, como você tem equipamento, às vezes você pode não estar utilizando ele naquele momento, mas na hora que você precisa, e você precisa gerar um sinal desse tipo, nada mais conveniente do que ter um instrumento que já permite que você faça isso de modo direto, sem ter que ficar recorrendo a vários artifícios na bancada. Aqui foi muito fácil, foi uma ligação do canal 1 até a entrada a entrada da sonda lambda na injeção, com uma derivação no osciloscópio. Se você não tem um osciloscópio, não tem problema, você pode fazer essa análise até mesmo no scanner, que é um modo bem prático de ser analisado. Esse aqui é o scannerzinho manual que eu tenho, pequenininho de celular, e o nosso gerador de sinais, nosso gerador de funções conectado à ECU, faz com que o próprio scanner mostre esse sinal de uma forma bastante prática, conferindo se o equipamento está funcionando corretamente ou não. É isso aí, é uma bela simulação, muito fácil de ser feita na bancada. É isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final desse vídeo, onde eu demonstrei para vocês o gerador de funções ET3360, que foi gentilmente cedido para a gente para esse review. No vídeo de hoje eu apresentei só a pontinha do iceberg das facilidades que tem o gerador de funções na bancada. Ele serve para quem é projetista, para quem é robista, para quem é o técnico de bancada, para quem é o experimentador. Ele tem 1000 utilidades justamente porque ele gera diversas formas de onda. O que eu demonstrei aqui foi só a ponta do iceberg. Talvez um dia eu faça diversos vídeos, uma série de vídeos tipo 101 usos para o seu gerador de sinais, que nem tinha na década de 60 e 70, aquele livrinho fantástico que demonstrava o gerador de sinais, todas as facilidades que ele tinha. Hoje em dia seria 1001 usos para o seu gerador de funções. É um equipamento fantástico. Se vocês gostaram desse equipamento aqui e tiverem interesse em adquirir ele, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O link vai levar diretamente vocês para o site do fabricante, onde ele vende esse gerador de funções. Ele não é um equipamento caro, é um equipamento relativamente barato, que, como vocês viram, tem uma facilidade, uma série, uma gama de facilidades na bancada
que, olha, de fato, se eu fosse mais novinho, eu ia adorar ter um desse quando eu tinha 20 anos de idade. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido, inclusive, como se utiliza algumas facilidades de um gerador de funções e que vocês possam fazer bom uso dele caso adquiram um gerador desse tipo também. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Aqui embaixo tem o clica para deixar o like aqui embaixo. Eu vou ficar muito contente, que faz o canal crescer e faz a gente ter mais estímulos para fazer vídeos desse tipo aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, como sempre. Muito obrigado. Eu fui comprar o pastel na feira, não tinha carne dentro do pastel. Os caras cobraram 10 reais no pastel que não tinha carne dentro. Putz, que lógica tem isso? É uma muralha de Marshall. Sabe muralha de Marshall? Você acha que o Keith Richards vai tocar no Felpinha? O Keith Richards vai tocar numa muralha de Marshall, entendeu? Não vai, não tem essa. Isso que é interessante.